Olá a todos, muito bem-vindos ao podcast Becoming. Eu me chamo Vanessa e sou da Igreja do Nazareno, em Cascais, Portugal. E hoje estamos aqui com o pastor Cris, da Igreja do Nazareno, em Portugal, e vamos convidá-lo hoje a se apresentar para nós. Muito bem. Olá a todos, é um prazer, uma alegria enorme estar com vocês, participando desse podcast. E é uma alegria para mim. Sou pastor Cris, sou pastor já há muitos anos. Estou em Portugal já há 8 anos, sou pastor de uma igreja local e também sou superintendente aqui no Distrito de Portugal, e onde eu tive o privilégio também de, durante 6 anos, ser presidente distrital da JNI aqui em Portugal. Sou casado com a Camila, tenho 2 filhas, a Ana e a Fernanda, e para mim é uma alegria poder participar com todos aqui nessa tarde, nesse tempo abençoado. E hoje vamos ter algumas perguntas sobre o seu ministério, toda a sua jornada, desde o início até aqui, termine a nível espiritual. Tudo bem, Pedro? Separei aqui algumas perguntas e vamos para a primeira. Você pode compartilhar como se envolveu pela primeira vez no ministério com os jovens em Portugal? O que a JNI representou na sua trajetória de vida? Uau, muito bem, vamos lá. Bom, eu estou envolvido com o Ministério de Jovens há muito tempo, Vanessa, muitos anos. Desde 1995, eu tive a minha primeira experiência como líder da JNI local, da igreja onde eu servia, no Brasil. Essa foi a minha primeira experiência com a liderança da JNI, uma JNI local. Depois vieram outras experiências. E aqui em Portugal, assim que eu cheguei, na altura, quem era o presidente distrital aqui era o Danilo, o pastor Danilo Aguilar, casado com a Emily. Hoje eles estão nos Estados Unidos, eram missionários globais aqui na altura. E o pastor Danilo me fez o convite para participar e para liderar a JNI distrital aqui em Portugal. E eu achei interessante algo que ele me disse. Falou: olha, nós não temos ninguém para liderar, ou ninguém que queira estar à frente para liderar a JNI. Isso, para mim, sempre trabalhei com JNI, sempre gostei da JNI, tenho um carinho, uma paixão pela JNI. Foi difícil de ouvir e me fez lembrar de um texto onde Jesus está no meio de pessoas, de uma multidão, e ali ele falou: olha, essa multidão é como ovelhas que não têm pasto. E imediatamente eu aceitei o desafio, eu era recém-chegado, estava aprendendo muitas coisas aqui, do distrito, da cultura, de Portugal, mas foi um desafio muito grande. E durante 6 anos eu tive o privilégio de estar como presidente distrital da JNI aqui em Portugal. E foi esse o meu início aqui da JNI em Portugal. Foi um tempo muito abençoado. Foi uma oportunidade muito bela, né? Que se recusasse, não esperava na curva. Foi, Vanessa. Então, próxima pergunta. Vamos lá. Olhando para trás, quais foram alguns momentos marcantes que confirmaram seu chamado para a liderança? Muito bem. Eu sempre, no início, é difícil nós lidarmos com algumas coisas, quando somos mais jovens, mais novos. É difícil nós entendermos e muitas vezes aceitarmos o chamado de Deus para a nossa vida. Muitas vezes não entendemos, outras vezes não aceitamos. No meu caso foi os dois. Não entendia muito bem ao certo o que estava acontecendo e também relutávamos com aquilo. Eu trabalhava na altura, era representante de uma empresa de medicamentos, tinha um bom emprego, tinha um bom salário, e onde senti o chamado de Deus para o ministério, e onde o meu pastor, meu mentor, pôde entender tudo aquilo que estava se passando, e naquele momento ele foi de me orientar e disse: Cris, Deus está te chamando para o ministério. Eu falei: o quê? Me chamando? Ministério? Como assim? Não quero, não é para mim, ministério não é para mim. E pronto, eu acredito que exatamente são essas pessoas que Deus acaba de chamar para o ministério. Então, essa foi um momento muito marcante, muito impactante na minha vida, onde eu pude entender, né? Caiu a ficha de falar: poxa, Deus tá me chamando para o ministério. Foi uma luta muito grande, mas depois que eu entendi realmente o que Deus tinha e queria para minha vida,
eu obviamente me coloquei à disposição dele e pronto, tive o privilégio de motivar a minha trajetória como líder e tantos metros. É muito inspirador, porque acredito que muitos jovens devem se identificar com isso, porque muitos devem passar a mesma situação. São chamados, mas ainda estão nesse processo de aceitação. Mas que Deus, que você possa ser um exemplo para esses jovens, perceber que uma hora ou outra você vai ter que Também. E como é que a sua jornada de liderança cresceu desde o serviço no local até agora, sendo capaz de capacitar líderes em todos os países? A JNI foi uma escola para mim. Foi uma escola, literalmente uma escola. Durante muito tempo trabalhei diretamente com a liderança da JNI e depois eu tive a oportunidade de ser convidado pelo meu pastor, depois já ter me tornado pastor, para ser pastor dos jovens na comunidade que eu servia, na igreja que eu servia. E nós tínhamos ali um grupo de cerca de 250, 230, 270 jovens. E era uma igreja dentro da igreja. Às vezes, muitas igrejas não possuem 250 pessoas, e nós tínhamos um grupo de jovens de 250 pessoas. E liderar jovens não é uma tarefa muito fácil. E 250 jovens, os nossos cultos eram repletos de jovens, muita gente. E aquilo foi uma escola para mim. Aprendi muito a trabalhar em equipe. Eu tive o privilégio da parte de Deus de trabalhar para uma equipe fantástica na altura, de homens e mulheres capacitados, de jovens capacitados, chamados para o ministério, apaixonados por Jesus. E nós formamos uma equipe muito boa e pude aprender a trabalhar em equipe, aprendi muita coisa. Então, a JMI, ela foi na escola que me ajudou desde o início da minha formação ministerial. Então, se eu estou aqui hoje, eu devo muito isso também ao processo de aprendizagem, ao processo de ensino que a JMI me proporcionou como líder, de poder liderar, de poder conhecer outras pessoas, de fazer conexões, de aprender muitas coisas. Então, eu sou muito grato pelo papel da JMI, pelo papel que a JMI representa na nossa igreja, na nossa estrutura, na nossa comunidade, em poder me desenvolver como pessoa, como cristão, me desenvolver principalmente como líder também. Acredito. E durante esse tempo, a sua posição tem mudado bastante, que Deus tem dado mais oportunidades. E o que se tornou diferente ao se tornar o superintendente distrital? Uau! Nós dizemos assim, né, Flora? Eu sou pastor, eu estou superintendente, né? Talvez no inglês o ser estar às vezes é um pouco confuso, mas nós conseguimos diferenciar essas duas palavras, né? Eu sou pastor, meu chamado é pastoral, eu amo ser pastor. E hoje eu estou ocupando um cargo de superintendente distrital aqui em Portugal, que é uma honra e um privilégio para mim também. Eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro, sou superintendente no continente que não é o meu, num país que não é o meu. Então eu tive isso para mim como uma honra da parte de Deus. Deus honrando a minha vida, a minha família, o meu chamado, o meu ministério. E mudou muitas coisas, é claro que muda as responsabilidades, muda a forma de liderar, muda algumas coisas. As responsabilidades são outras. Liderava jovens, agora eu estou liderando pastores. Então, muda a liderança, mas não querendo ser repetitivo, mas enfatizando essa questão do preparo para poder chegar até aqui. E acredito que esse preparo que a JMI me forneceu me ajudou muito na minha jornada para poder chegar até aqui. Interessante, tudo de passo em passo. Exatamente. E nesse tempo todo de muita história, muito envolvimento com jovens, tem algum jovem, alguma história sobre um jovem que o inspirou através da sua fé ou liderança? Sim, Vanessa. Muitos jovens inspiraram, muitos líderes inspiraram a minha vida, principalmente na altura, mas eu tive o amigo que eu tive, porque infelizmente ele já partiu, o Senhor me chamou. Mas a vida dele marcou muito a minha vida, não é?
a vida de jovens, vida distrital da JPN. Fantástico. O cara apaixonado por Jesus, apaixonado pela JNI. E a liderança dele me inspirou muito. A pessoa que ele era me inspirou muito. Estou falando aqui de um amigo, ele chama Pastor Aquiles. Infelizmente faz aí já 3 anos que ele faleceu, aos 39 anos de idade. Deus tem os seus planos, os seus propósitos, mas é uma pessoa que marcou muito a minha vida, o meu chamado, o estilo de liderança que ele possuía. Isso realmente marcou muito a minha liderança. Trabalhamos juntos na JTI e isso foi inspirador. A vida dele inspirava a todos aqueles que estavam voltando. Exatamente. Isso mostra que para você chegar até aqui, teve envolvimento de muitas pessoas ao seu redor, muitas mentes unânimes com a sua. A gente não faz nada sozinho. Exatamente. Ninguém faz nada sozinho. É engano nosso pensar que nós fazemos alguma coisa sozinho, que nós chegamos ou podemos chegar em algum lugar sozinhos. Primeiramente, existe todo o querer e a parte do Senhor da nossa vida. E segundo, as pessoas fazem parte do processo da nossa caminhada. As amizades, os níveis, os puxões de orelha, tudo isso faz parte da nossa caminhada. As pessoas fazem parte da nossa caminhada. E nós não podemos desprezar isso, nós não podemos abrir mão disso ou nos esquecer disso. E sim, pessoas nos ajudam nessa caminhada, nos ajudam no processo de formação, e amigos fazem parte disso. Isso que é bom, nós temos amigos verdadeiros, mas nós podemos abrir o nosso coração, compartilhar as coisas da vida, do ministério. Isso é bom, é edificante e é completamente saudável. O Sai, assim mesmo. E quanto aos mentores, quem mais impactou? Vanessa, é difícil eu não falar de uma pessoa que me recebeu na igreja Cinto Xavier, que viu o potencial na minha vida, que me despertou para a liderança, que me despertou para o chamado, que me orientou para o chamado, que me enviou para o seminário, que fez o meu casamento, que consagrou as minhas filhas e que me mentoreia até hoje. Um pastor Luiz Henrique de Azar, da Igreja Nazareno lá de Rio Claro, do Brasil, estado de São Paulo, do Brasil. Um grande líder, foi superintendente durante 27 anos à frente do distrito, um dos distritos que percentualmente foi um dos distritos que mais cresceu no mundo na Igreja de Israel. Então, é uma vida que inspira, é o estilo de liderança que me inspira, que me cara voado, cara à frente do seu tempo, um cara que nunca parou, que nunca se deixou abater, sempre sonhando, sempre dando um passos grandes, passos largos e pela fé. Isso sempre chamou a minha atenção. Esse estilo de liderança corajosa, que ele sempre teve, ele se envolveu, inspirando outras pessoas, inspirando outros líderes também. Uns chamavam ele de louco. Não, você é louco fazer um negócio desse. Ele fazia, não, Deus está com a gente, Deus vai nos abençoar, Deus vai abrir as portas, Deus vai fazer, e todo mundo assim, receoso, com medo. Mas ele arregaçava as calças, assim, no sentido de pisava na água, E pisava e o mar se abria. Então, assim, eu não posso falar de líderes que me influenciaram sem mencionar o meu pastor, meu líder, me inspirou e continua me inspirando até o dia de hoje. Muito não nesse ar. E acredito que toda essa caminhada tem de muitos desafios, com certeza. Sim. Por isso, quais são alguns desses desafios únicos que tem passado durante a sua história? Muito bem. São muitos desafios, né, Vanessa? Essa sociedade que nós vivemos hoje. Bom, falo como da realidade que nós estamos vivendo ali no nosso país, em Portugal. Os nossos jovens têm desafios, a igreja em Portugal, a Igreja Nazareno em Portugal tem desafios. Acredito que a nossa juventude, assim como a igreja, enfrenta 2 desafios básicos. Primeiro, nós somos uma igreja multicultural, então nós lidamos com o multiculturalismo, nós lidamos com pessoas de vários continentes diferentes, de vários países diferentes, cultura diferente, língua diferente. Isso tem sido um desafio. Quando
consegue colocar tudo isso junto, dentro do mesmo lugar, se nós temos que ter um bom senso, equilíbrio, discernimento da parte de Deus de como trabalhar. Nós temos recebido em Portugal muitos imigrantes, muita gente vindo de muitos países para Portugal, para residir em Portugal, para viver em Portugal, para fazer a vida comercial. E acredito que esse é um dos desafios que a igreja tem, em receber os imigrantes, em receber as pessoas que estão chegando, para que elas se sintam em casa. Alguém não muda de país simplesmente por mudar, muda em busca de um sonho, muda em busca de um ideal, muda em busca de algo melhor para a sua casa, para a sua família. E a igreja é um lugar onde as pessoas se sentem amadas, se sentem queridas. Eu acredito que a igreja tem que exercer esse papel, né, do amor, de levar o amor de Cristo, para que... Hoje é duro, eu sou imigrante, eu morei na Itália, morei no Japão, hoje eu moro em Portugal. E assim, quando a gente está longe de casa, a gente se sente muito só, a gente se sente distante, nós nos sentimos desamparados muitas vezes, a saudade bate, dói no coração, a gente lembra de casa, da comida da mãe, a gente lembra de uma série de coisas. Pronto, eu acredito que a igreja pode suprir esse papel, não é? E deve suprir esse papel. E o segundo desafio é o desafio que todas as igrejas enfrentam, que é realmente o secularismo, o liberalismo, principalmente no meio dos jovens. Nós vemos essa juventude lidando com todas essas questões, nós estamos lidando nos dias de hoje, são questões delicadas, nós precisamos ter muita atenção em trabalhar essas questões junto com os nossos jovens para mantê-los firmes, com sua fé muito bem clara, muito bem esclarecida, com seus fundamentos bíblicos muito bem fundamentados, para que não cedam a essa pressão do ninguém da sociedade que eles estão viciados. Sim, como jovem, eu me identifico muito com todos esses desafios que você e tenho uma visão de como Deus tem agido, e eu queria perguntar a sua visão de como tem visto Deus agir no meio desses jovens para superar esse desafio. Vanessa, Deus trabalha de diversas formas, Deus trabalha de diferentes modos, Deus fala com cada pessoa de diferentes formas. Mas o que me agrada muito, que eu tenho prazer em ver e olhar para os nossos jovens hoje. Nós temos vivido um momento da juventude, né, da JNI em Portugal muito bom, de muito avivamento, né, da presença do Espírito de Deus em cada reunião, em cada culto, em cada igreja. E eu acredito que é isso que tem feito os nossos jovens sonharem, se manter firmes diante do Senhor. E acredito que é essa presença que nós precisamos levar para o mundo, é essa presença que nós precisamos levar para as pessoas, né, pessoal? Olha só, não adianta a gente ser conhecedor. Por exemplo, você estuda, você está lá na sua escola e você tem um livro de matemática. Que adianta você conhecer ali ou melhor, vamos fazer diferente. Você tem uma receita de bolo. Um bolo de chocolate, farinha, ovos, chocolate e tal, leite condensado. Você olha a receita e você fala, meu Deus, isso deve ser maravilhoso. Mas eu vou perguntar para você provou aquilo para saber se é gostoso ou não? Você pode imaginar. Agora, depois que você fizer o bolo, depois que você assar o bolo, depois que você experimentar o bolo, aí sim você vai poder dizer se é bom ou se é ruim. Eu acredito que nós, como conhecedores das Escrituras, é fantástico, nós precisamos conhecer as Escrituras Sagradas, porque é isso que vai trazer base e fundamento para a nossa vida. Agora, se nós não tivermos e vivemos debaixo da presença do Espírito Santo de Deus, é em vão. Uma coisa complementa a outra. Então, não adianta eu apenas saber que o Espírito Santo é bom. Eu preciso provar dele. Eu preciso saber de fato quem ele é e experimentar dele. Ouvir que ele é bom como jovem. Olha, antes eu sabia, eu ouvi dizer quem o Senhor era. Hoje os meus olhos te veem, eu provei do Senhor, eu provei da sua bondade, eu provei da tua fidelidade. Então ele pôde dizer porque ele experimentou aquilo. Isso. Então os nossos jovens estão experimentando algo hoje fantástico e fundamental e que podem tranquilamente transmitir a todas as pessoas, a toda a nossa sociedade. Verdade. Eu também afirmo essa história toda porque eu estou aqui no Marvel. E você está vivendo muito disso.
assim, muito Espírito Santo na Igreja Nazareno. A liderança é maravilhosa, empática, consegue entender jovens não daquela forma repreensiva, mas da forma que compartilha uma visão jovial, sabe? Sabe? E agora falando sobre os novos líderes que vão surgindo, ainda mais nesses novos anos, que vem novas ideias e outras coisas novas, sobre o Nexus. O que você aprendeu com ele, como você enxerga o seu impacto na igreja? Muito bem. Eu li um livro, aliás, li já algumas vezes esse livro, ele chama Liderança Corajosa, do Bill Hybels. É um livro fantástico. E uma das coisas que sempre me chamou atenção nesse livro, vou parafrasear aqui, vou resumir aqui. Ele diz assim, olha, não adianta você identificar um líder, né? Porque com o tempo, Vanessa, com o tempo de ministério, com a experiência que nós vamos ganhando, é fácil a gente bater o olho em algum jovem ou em alguém e nós identificarmos rapidamente um futuro ou um potencial muito grande de liderança na vida de alguém. Mas isso não basta. Se nós não soubermos colocá-lo no lugar certo para exercer a função correta e, principalmente, capacitá-lo. Às vezes a pessoa tem um potencial tão grande que ela não consegue desenvolver aquilo. Agora, nós somos responsáveis por isso. E o Nexus é fundamental para que isso aconteça. O Nexus é fundamental na capacitação de novos líderes. Existe um grupo de líderes muito grande. Eu tô animado, entusiasmado demais com esse grupo de líderes que tem surgindo em Portugal, principalmente novos líderes jovens. E acredito que o Nexus está aqui para isso, para capacitar os nossos jovens, para colocá-los nos lugares certos, as soluções corretas, entende? Então, não adianta você colocar alguém que nasceu para cantar, não adianta você colocar ela para apagar a luz, para acender e apagar a luz da igreja. É diferente. Ou na mídia. Não, ele não é da mídia. Ele canta, ele é da adoração, ele faz parte do louvor. Então, assim, é para que você entenda só, para que as pessoas entendam. Não adianta você só identificar esse potencial, esse futuro ali. Você precisa capacitá-lo, né? E o Nexus tem exercido um papel fundamental para a capacitação de novos líderes. Isso é fantástico. Pertencer a uma igreja, a uma estrutura que possui essa visão de incentivo, de ter uma estrutura específica de capacitação para novos líderes é fantástico. É fantástico. É mais fantástico. Eu vou sempre dizer que sim, até porque eu faço parte. Sim. E posso confirmar com experiência própria. E agora, por fim, que conselho você daria a outros líderes que desejavam espaço para que os jovens possam me guiar? Essa é uma boa pergunta, Vanessa. Eu acredito que existem, pessoal, dois momentos importantes na vida. Primeiro momento, sabe? O momento de nós começarmos alguma coisa. Iniciamos o projeto novo de Camden. Iniciamos Antieta. Iniciamos um curso novo, seja lá o que for. Esse é um momento importante. Nós temos o feeling, o discernimento de entender esse momento, a gente começar. E o segundo momento, não menos importante, é o momento que nós temos que entender que é o momento de parar. Assim como existe um momento de você entender que você precisa começar alguma coisa, também existe um momento que você precisa entender que você precisa parar. Que você cumpriu o seu papel, que você exerceu o seu chamado, que você exerceu sua liderança, que você fez suas coisas, e está na hora de você ir aos poucos e passando no bastão, e passando a liderança e confiando na próxima geração. Estando aqui no backstage, né, aqui por trás, dando suporte para que os novos líderes vão errar, vão tropeçar, e nós vamos estar aqui para dar todo o suporte, ajudá-los a se levantar, a colocá-los frente aos novos desafios e orientá-los com relação a isso. Então, esses dois momentos, eles são muito importantes na nossa vida. É o momento da gente começar algo, o momento da gente parar algo. A gente precisa entender isso, que existe um momento certo da gente entender, falando, olha, é agora. Agora, para mim, eu tenho um plano. Cada um tem um plano. Eu tenho os meus planos, os meus projetos que eu gostaria de parar em tal idade, para que eu também dê a oportunidade e veja, né? E veja o desenvolvimento disso, né? Daquilo que eu ensinei, daquilo que a gente ministrou, daquilo que a gente fez na vida de outras pessoas, dando continuidade ao trabalho, né? Então,
Eu acredito na nova geração, eu acredito que essas lacunas não possam existir entre uma geração e outra de líderes. Nós estamos vivendo esse processo hoje, existe uma lacuna, né, um gap muito grande de uma geração para outra que precisa ser preenchida e não foi preenchida, por uma série de razões. Mas não pode existir um buraco tão grande entre uma geração e outra de líderes. Então, a sucessão, a formação de novos líderes, ela é fundamental. E nós, como líderes mais experientes, precisamos entender isso. Olha, nós estamos formados, precisamos levantar e permitir que eles façam a nossa igreja. Não vão fazer como nós fazemos, vão fazer de uma forma diferente. E a igreja precisa disso. A igreja precisa ser reciclada. A igreja precisa dessa mudança que acontece de tempos em tempos e é completamente saudável para a vida. Nossa, muito bom ouvir isso, sinceramente. Mudou minha vida aqui, confesso. E é interessante toda essa jornada, toda essa história. O trabalhar de Deus foi muito lindo, muito bonito, muito inspirador, pessoal. Tá assistindo, para mim também, sair daqui aprendendo muita coisa. Também. E eu espero que Deus possa abençoar cada vez mais também. E agora, assim, de forma mais contraída, tem alguma mensagem que queira passar para quem está assistindo ao Pujol? Tem alguma mensagem? Algo no seu coração? Muito bem. Eu acredito na força dos jovens. Acredito que a igreja ela é formada por diversas faixas etárias de pessoas, velho. Os mais experientes, eles dão suporte, a estrutura, mas os jovens, eles são a força motriz de uma igreja. E a força motriz de uma igreja são os jovens. Por isso que a palavra diz, olha, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Porque uma pessoa de 60, 70, 80 anos já não tem mais tanta força para fazer. Um jovem de 15, 18, 20 anos, 25 anos, 30 anos ainda tem. E muita. Então, permitam ser usados por Deus. Se lancem, se joguem na presença dEle. Sejam apaixonados. Desejem ardentemente a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Conheçam, sejam conhecedores da palavra de Deus, amem a palavra de Deus e que vocês possam se abrir para aquilo que Deus tem para fazer através de cada um de vocês. Vocês possam estar sensíveis ao chamado de Deus, vocês possam estar sensíveis àquilo que Deus tem para fazer através das suas vidas, que vocês impactem a geração onde vocês estão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ô, Glória, quem tá aí, fecha a mão e pega a bênção. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigada. Isso eu agradeço, querido. Eu que agradeço. Foi. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Amy, o Jerry aqui também, por preparar tudo isso aqui, por nos proporcionar tudo isso também. Deus continue abençoando o ministério de vocês, a JN, cada JN local, os distritos, as JNs distritais, a Amy como coordenadora da JNI da Eurásia aqui toda, de cada região. Em nome de Jesus, que vocês sejam abençoados, a nossa gratidão para cada um de vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Prazer enorme estar com vocês. E falando agora em voz de todos os jovens, eu também quero agradecer a toda essa equipe, a todas essas pessoas que têm feito parte disso, porque eu, desde pequena, estou nessa igreja, cresci aqui e vejo a transformação de Deus na minha vida através das conexões com as pessoas e a forma como as pessoas se dirigem a mim. E me sinto muito feliz, muito realizada e sinto que Deus trabalha de uma forma tremenda pela vida das pessoas nesse lugar. E que Deus possa abençoar todos que estão ouvindo nisso e que vocês possam ter aprendido algo novo, com certeza aprenderam. E é isso, gente. Uma semana ou fim de semana abençoado para você. Amém. Mais uma vez, obrigado, querido. Obrigado, Vanessa. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém.